Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada nesse contexto, né? Nós tínhamos aí uma inflação galopante, nós tínhamos uma instabilidade econômica muito grande, tinha também aquela ruptura, né, do governo militar para um governo civil, né? Nós tínhamos até dentro também, é importante até a gente lembrar do período eleitoral dessa época, que a campanha, inclusive, foi falado justamente nessa questão dos gastos que tinham públicos, que eram uns gastos exacerbados e que não se preocupava com o futuro gestor. A gente podia deixar, em tese, né, dívida para o outro pagar. Então, hoje, você até tem aí a possibilidade de uma operação de crédito, mas a operação de crédito ela é dentro daquilo que você já tem de estimativa de receita. E você pode comprometer, sim, um crédito futuro. Mas, hoje, isso daí tem que estar bem elencado. Você tem uma limitação desse percentual que você pode estar aí já ajustando para custeio de uma obra, por exemplo, uma obra muito grande, que vai precisar de uma implementação, de um fomento, né, que vai aí ser parcelado aí ao longo de alguns anos, né? Mas isso daí já tem que estar na tua perspectiva de receita também. Não é que você vai anular o crédito futuro, não é isso. Não é como era, por exemplo, antigamente, e que realmente um gestor deixava para o outro o quê? Né? Um custeio muito grande, e até para ele poder continuar seguindo, como não havia uma responsabilização, né? Para ele continuar seguindo, o que acontecia? Ele tinha que pagar. Senão, você pode ver que não era anormal a gente ouvir naquela época que servidor ficava sem receber. Ah, mas isso ainda pode ocorrer? Pode ocorrer. Né? Pelo desequilíbrio das contas, isso pode ocorrer. Quando, por exemplo, você está além do percentual, dos limites que você pode ter com gasto de folhas, seja porque houve uma revisão, né? Seja porque houve uma falta de planejamento, uma perda muito brusca de receita, né? Você tem que agir rápido. Só que o agir rápido também te compromete o quê? O serviço público. Então, não é uma coisa fácil. Às vezes, eu vejo o Tribunal de Contas fazendo os encaminhamentos, olha, nós aprovamos essa prestação de contas com ressalvas, né? Só que você está além do limite legal com gastos com folha, certo? E aí pede para que o gestor, né, realize aí as medidas necessárias para poder adequar. As medidas necessárias, por óbvio, seria aumentar a sua receita corrente, né? Essa daí seria a melhor medida. Não diminuir, como todo mundo fala, a máquina está inchada. Mas será que está? Será que quando você chega num atendimento público, esse atendimento público realmente tem várias pessoas lá fazendo a mesma coisa e que fosse necessário realmente diminuir no número de pessoas? Será que o problema está realmente na quantidade? Né? Todo mundo não fala que nós temos um serviço público falho, né? Ineficiente, em sua grande maioria? Não é essa, talvez, a maior crítica que a gente tem? Eu acredito que vocês todos são da área pública, né? São ligados à gestão, né? E isso daí faz com que vocês tenham, talvez, se submetam a críticas, né? E não direto. Você critica bastante o montante de pessoas que tem lá disponível para atender. Será que nós temos médicos suficientes? Nós temos pessoas que fazem agendamento suficiente? Nós temos pessoas que fazem o cadastro dos agentes de saúde, por exemplo, né? Que é importante até para uma forma de saúde pública, porque isso é política, realmente, saúde pública, é uma política preventiva. Será que nós temos os agentes endêmicos? Será que é suficiente? Com todos os anos, tantas campanhas, né? E a gente vê a proliferação,
né, dos casos aí de dengue, né, de tantos outros que a gente vê aí na rua. Então, será que nós temos realmente gente suficiente? E aí eu questiono trago mais um outro questionamento para vocês. Será que a gente já parou para pensar que, sem o cargo em comissão, você não tem uma diretiva de governo? O que significa isso? Será que, se eu for lá e for só com os cargos efetivos, eu vou conseguir aplicar a gestão que eu quero, o modelo de gestão que eu quero no meu governo? Impossível. Impossível. Você ia puxar a corda sozinho para um lado e talvez as pessoas caminhassem para o outro, dando ênfase para determinada área e esquecendo outras áreas. Então, a necessidade dos cargos em comissão, ela é visível, né? E será que tem tanto assim? Será que não é a estrutura que precisa que tenha realmente? Ah, mas há os seus excessos, Marcelo, há os seus excessos. Isso é claro, né? Mas a gente não pode punir pelo que eu acredito também ser, não no excesso agora em questão de quantidade, mas a exceção, no sentido de o quê? De haver, eu acho que, na grande maioria dos municípios, faltam cargos, faltam pessoas, né? E aí, o que nós temos? Nós temos lá um Tribunal de Contas que exige que o gestor fale assim, primeiramente, tire todos, saia daqui, porque você vai reprovar as suas contas. E a gente sabe as implicações que isso tem. E aí, o que acontece? Ele deixa para o próximo ano, porque ele tem uma questão não só política, mas administrativa. Então, a gente pegar a letra da lei, ela é muito legal, é muito... talvez a maquiagem seja muito boa, mas ela, no mundo real, ela é difícil de ser aplicada em alguns casos, né?